Olá, e aí? Tudo bem? Espero que sim. Bora aí para mais um vídeo aqui no Diário de Bordo. Bem, eu estava preparando um esboço aqui para ministrar uma palavra lá na igreja e me deparei com um texto até muito conhecido, mas me chamou a atenção esse texto pelo fato de um acontecimento desses dias. Uma pessoa muito conhecida estava fazendo uma live e essa pessoa citou que foi visitar o antigo ministério, né, ao qual ela pertenceu. E ela disse que não foi bem recebida, que a recepção não foi aquela que ela esperava. Enfim. E eu preparando esse esboço, eu me deparei com a palavra que está no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4. Ou no versículo 3, vamos ler o 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, ou seja, apenas instrumentos e conforme o que o Senhor deu a cada um. Irmãos, é exatamente o que diz essa palavra aqui. Quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é o ministério tal ou o ministério X ou Y, né? É claro que a gente conhece pessoas que vivem dizendo: eu sou da Universal, eu não saio de lá. Eu sou da Deus é Amor, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia. Como se no céu houvesse esse tipo de divisão, como se no céu houvesse um lugar para cada denominação, para cada placa, coisa que nós sabemos que não vai existir. Então, como é que essas pessoas vão conviver com as outras num mesmo céu, num mesmo lugar, sem as placas? Vai ser meio complicado, né? E outra coisa, a gente tem que parar com essa mania de dizer, porque eu sou quadrangular, eu sou assembleiano, eu sou não sei o quê. Filipenses 3:20 diz que o crente é nada mais, nada menos do que cidadão do céu. Filipenses 3:20, o crente é cidadão do céu. E sendo cidadão do céu, a pátria dele está no céu e tudo que o espera está no céu. Lucas 1:23, que eu sempre menciono quando vou fazer algum velório, infelizmente, né, alguma cerimônia fúnebre, eu sempre cito Lucas 1:23. E terminados os dias de seu ministério, voltou para onde? Para casa. A nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nada aqui é nosso, tudo é emprestado, tudo é por um tempo, tudo é para tomar conta, tudo é para administrar. Então eu vi que esse amigo, ele ficou triste, porque ele chegou lá, foi visitar a igreja onde ele foi batizado e não foi muito legal. Foi legal a atitude dele de ter ido, porque talvez, e na maioria das vezes, a gente às vezes sai de um ministério, sai de uma igreja e deixa amizades e deixa
um círculo ali de amizade, de carinho, né? E a gente acaba se habituando, se acostumando com as pessoas e sente, claro, falta dessas pessoas. Mas ele ficou decepcionado, né? Mas aí eu fiquei pensando e disse, mas o que Jesus diz? Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todas as igrejas. Foi isso que ele disse? Não. Jesus disse, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, irmãos, a gente não tem que, sabe? Porque eu sou assembleano, porque eu fui batizado lá na Assembleia, porque eu fui batizado na Deus é Amor, porque eu fui batizado não sei aonde. Então, se a gente encarar por esse lado, se a gente levar ao pé da letra essas coisas, Jesus teria que ficar com João Batista. Jesus não tinha nada que abrir um ministério dele, não é verdade? Não, Jesus tinha que ficar com João Batista. O eunuco lá do caso de Filipe, que o eunuco vinha numa carroça, né? E Filipe o batizou, então o eunuco tinha que ficar com Filipe, mas a história diz que a Bíblia relata que Filipe deu um perdido nele, que Filipe foi arrebatado e o eunuco foi batizado e ficou sozinho ali e seguiu o seu caminho. Então, batizou, segue o seu caminho. Não estou dizendo para você sair da sua igreja. O que eu estou dizendo, irmão, irmã, é esse apego à placa, à denominação, sabe? Apego a pessoas, eu até entendo, mas apego a placas, apego a estatutos, apego a ministérios, isso eu não consigo entender, porque quando a gente vai visitar uma outra igreja, a gente é bem recebido, a gente é bem tratado e eles sempre dizem, mais uma parte do rebanho do Senhor, não é isso? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas aí, quando se trata de escolher lado, eu fico sempre do lado da Assembleia, do lado da Pentecostal, do lado da Neopentecostal, do lado da Batista. Peraí, a gente não pode ter lado, a gente só tem que ter um lado só, o céu, né? O lado do Evangelho, né? Se fosse assim, o Soares, né? O missionário Soares, o Duque e o Valdemiro tinham que estar na Universal. Eles foram batizados lá, ué. Eles tinham que ficar lá na Universal, eles não tinham nada que abrir ministério também, né? Eu teria que ter ficado na Quadrangular, o apóstolo Paulo teria que ter ficado atrás do Ananias, porque é o Ananias que batizou o Paulo, né? Então a gente não pode ficar, às vezes, preso em algumas tradições, preso em alguns dogmas que a gente mesmo é que cria. Porque lá, eu fui lá é minha casa. Lá, não, sua casa está no céu. Sua casa é o céu. Você é cidadão do céu. Lá é minha casa. Não. Assim como nós lemos aqui no livro de 1 Coríntios, né, que diz que pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes. Ou seja, esses lugares ficam como referência na nossa vida? Claro que ficam, mas foram lugares que Deus usou para que nós conhecêssemos a palavra. Foram lugares que Deus usou para que nós fôssemos batizados. Foram lugares que Deus nos conduziu, que Deus nos levou para que nós conhecêssemos a verdade e fôssemos libertos, né? Mas não é necessariamente um lugar que você tenha que permanecer a vida toda, porque é minha casa, porque eu não saio daqui, e eu vejo como eu já passei também, irmãos. Eu digo isso porque eu aprendi na prática isso aí. Eu vejo pessoas sofrendo em ministérios, eu vejo pessoas tristes em ministérios, eu vejo pessoas sendo, como que eu posso dizer, sendo conduzidas com mão de ferro.
em ministérios e tristes e presas e oprimidas e não sai dali porque acha que Deus chamou elas ali, então elas têm que ficar ali. É como eu disse, então Jesus tinha que ficar com João, Paulo tinha que ficar com Ananias, o eunuco tinha que ficar com Filipe. Irmãos, são apenas lugares, ministérios que Deus usou para que nós conhecêssemos a verdade. Agora, se você não está bem, se você não está feliz, se você está sendo oprimido, irmão, faça como o eunuco, segue o seu caminho. Nós não fomos chamados para sermos oprimidos. Portanto, nós temos que entender que nós, quando terminar os nossos dias aqui, quando terminar os dias do nosso ministério aqui, seja ele qual for, nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para o céu. E lá nós vamos conviver todos juntos. E lá não vai ter esse ministério. E lá, como eu já disse, não vai ter essa placa. Portanto, irmão, comece a viver essa liberdade, comece a viver essa comunhão agora, porque a própria Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Portanto, é isso. Não fica triste não quando você for lá no lugar que você foi batizado e não te receberem bem. Jesus também não foi recebido bem pelos seus. Jesus também não foi tratado bem pelos seus, ele foi rejeitado, lembra? Então, você, igualmente a Jesus, nesse quesito, tem que entender também que, como a Bíblia diz, que não sou eu que estou dizendo, que o profeta não tem honra na sua própria terra, né? E é assim que funciona mesmo, né? Às vezes até porque quando você volta lá, aquelas pessoas que estavam lá no seu tempo não estão mais, trocou o pastor, trocou o dirigente, muitos irmãos saíram, né? E é assim mesmo que funciona. É assim, é desse jeito, e a gente tem que ir de dia em dia, de luta em luta, até que o Senhor venha. E assim, o dia que o Senhor vier, aí essas lutas vão terminar, vão acabar, e todos vamos viver juntos e seremos um povo só. Embora nós digamos que somos, né? Mas muitas vezes não nos comportamos como tal. Então é isso, irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, minha irmã, que derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe, e até a próxima página do Diário de Bordo. Deus te abençoe. Paz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!